Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Semana passada a gente falou sobre as bases de como preparar um estudo bíblico. Se você não assistiu ainda, não deixa de ir lá assistir. E hoje a gente vai falar de uma forma mais prática. Como eu preparo um estudo bíblico, quais são os passos. Lembrando que eu tô falando isso de acordo com a minha experiência, de acordo com o que funciona melhor pra mim. Então, se você quer saber mais sobre isso, vem comigo. Bom, tudo que eu vou falar aqui, gente, tem muito a ver com o tempo que você tem disponível, então ouça com essa perspectiva, né? Quando eu tinha lá 18 anos, tinha acabado de entrar na faculdade, querendo ou não, eu tinha um pouco mais de tempo do que eu tinha, por exemplo, agora, assim, estágio e TCC e tudo mais. Então, um estudo que às vezes eu conseguia 8 horas na semana, 6 horas na semana para preparar, ultimamente eu teria, sei lá, 2, 3 horas. Então, tudo isso que eu vou falar aqui, eu adapto pro meu tempo que eu tenho e é possível, gente. A gente tem que fazer, claro, a gente sempre tem que usar o tempo que a gente tem disponível. Não dá pra eu gastar 8 horas pra fazer um estudo e aí eu não trabalho, e aí eu não faço minhas coisas da faculdade, de casa, enfim. Então a gente tem que usar o tempo que a gente tem disponível, mas lembrando das bases que a gente já falou, então do temor, da vida devocional. Quer dizer, eu não tô levando de qualquer jeito. Ah, eu tenho 1 horinha pra fazer, vou fazer em 1 horinha. Não. Mas seja racional com o tempo que você tem. Então essa seria a primeira dica, assim, a dica número 0 pra você preparar. Pense o tempo que você tem, já prepare de antemão, eu vou usar tantas horas tal dia, pra que você também não chegue na véspera e, ai meu Deus, eu preciso de 5 horas pra fazer isso. Então, pense no tempo que você tem. Aí a primeira dica, de fato, número 1, seria pesquisar. Eu gosto muito de fazer isso, eu gosto de juntar todo o conteúdo que eu possa ter. Então, se eu vou, por exemplo, falar de Romanos 10, quais são as fontes que eu tenho? Eu tenho o texto da Bíblia de Romanos 10, que é o principal, mas eu tenho a Bíblia comentada, então eu tenho os comentários bíblicos a respeito disso, eu tenho o comentário do Hernandes, que eu usei, eu tenho vídeos no YouTube sobre Romanos 10, ou sobre outros textos, por exemplo, Romanos 10 vai falar sobre salvação por obra, salvação por fé, então eu posso ver vídeos sobre isso, eu posso ver artigos sobre isso, enfim, em alguns sites. Então, se eu tivesse um livro sobre isso, eu podia usar um livro sobre isso e juntar todas as informações que eu posso. Então, na prática, o que eu faço? Eu abro um Word, um Google Docs, na maioria das vezes, e vou escrevendo tudo que eu achei sobre isso. Então, do texto bíblico, tem o meu devocional. Pego o meu devocional que eu escrevi sobre aquele texto. Normalmente, gente, isso é um extra. Se eu vou dar um estudo sobre alguma coisa, tipo Romanos 10, eu pego um dia daquela semana, ou uma semana anterior, e eu faço meu devocional naquele texto. Porque eu gosto de primeiro aprender sobre o texto, realmente o que ele diz pra minha vida, antes de eu ensinar pra outras pessoas. Isso é algo totalmente pessoal, mas é algo que funciona muito pra mim. Então, eu vou falar sobre Gênesis 3. Então, eu vou pegar uma devocional e vou fazer em Gênesis 3 um dia só pra eu ter um contato inicial com aquele texto, né? Mas essa parte de pesquisa é muito importante. Então, eu escrevo tudo e vai dar umas 2, 3 páginas só de conteúdo. Assisti um vídeo no YouTube, coloco o link e escrevo o que eu aprendi com aquele vídeo e vou juntando todas essas informações. Essa é a parte 1. Dentro dessa parte de pesquisa, tem 2 ferramentas bem interessantes da educação por princípios, que eu vou deixar alguns links aqui, já falei também da ANDAPF no canal. Associação Nacional de Defesa e Apoio aos Pais na Educação dos Filhos. Eu fiz um curso já com eles, mais de um, e aprendi sobre essas ferramentas. Então, a primeira ferramenta é a definição de conceitos. Gente, ela é muito importante, muito útil, principalmente se a gente está falando de temas no geral, ou as palavras-chave que aparecem no texto. Então, por exemplo, teve um estudo que eu dei sobre 2 Pedro, de 1 a 11, se não me engano, que fala sobre, acrescente a fé, a virtude, a mansidão, o amor, enfim. E o texto vai falando sobre vários termos. Então, a minha aula eu fiz com base na definição de palavras. Então, eu usei o Webster 1828, que eu vou deixar o link aqui também, que é um dicionário que as palavras serão definidas com base no sentido bíblico delas, então é maravilhoso. E para você dar estudo bíblico é sensacional. E meu estudo foi basicamente pegar o sentido das palavras e apresentar eles de uma forma prática. Então, isso pode ser muito útil para você, definir conceitos. Então, eu vou falar sobre queda, beleza, vamos definir queda, vamos definir o que é, porque muitas vezes a gente fala palavras que a gente não sabe o que elas significam, e aí como que você vai dar um estudo sobre elas, né, aprofundado. Então, esse é o segundo ponto, que tá dentro da pesquisa, né, de você juntar conteúdos para você falar, mas essa definição de palavras pode te ajudar tanto na preparação do estudo, tipo, beleza, agora eu sei o que significa, tanto para você mostrar para quem você está ensinando o que significa aquela palavra. E a terceira ferramenta que está dentro disso também, terceira dica, na verdade, que está dentro dessas ferramentas, é a linha do tempo. A linha do tempo é super, super útil para você falar de um tema. A linha do tempo, basicamente, é você pegar um assunto e você avaliar como que ele era na criação, na queda e na redenção. Como que isso se mudou, quais foram os efeitos da queda sobre isso. Você vai falar de feminilidade, como Deus criou a mulher, o que a queda fez com a mulher e como que a gente lida com isso depois da redenção, como que Cristo vai redimir a nossa feminilidade, né? Nós já falamos disso uns vídeos atrás. Então, essa linha do tempo é super, super útil para você falar sobre temas ou também para falar sobre qualquer assunto, desde que você consiga fazer esse paralelo de
criação, queda e redenção. Pode te ajudar muito a ver como que você avalia essa situação. Então, basicamente, tudo isso tá dentro de pesquisa, de juntar conteúdos. Mais uma vez, a linha do tempo você pode usar para você entender melhor aquele assunto ou para você mostrar o que você aprendeu. Isso, gente, vale para tudo, assim. A gente sempre vai aprender mais do que a gente vai conseguir ensinar. Como eu disse, eu usava 8, 6 horas para preparar um estudo, que eu tinha 50 minutos para falar. Então, eu não vou falar tudo que eu aprendi. Mas nunca é em vão a gente aprender, é sempre bom a gente aprender mais do que a gente tá ensinando. Uma porque você ensina com mais autoridade, com mais leveza mesmo, e outra que você já tá juntando para o seu próximo estudo, enfim, você pode usar para muitas coisas. Isso que eu falei agora tem a ver com a quarta dica, que é passar a limpo. Então, quando eu junto todas essas informações, normalmente vai dar umas 4, 5 páginas, eu vou escolhendo o que eu vou falar. Então, putz, esse vídeo é muito bom, mas não cabe eu comentar isso nessa aula, nesse estudo. Então, você vai selecionando e vai jogando lá pra baixo. Deixa as coisas que você juntou guardadinhas, vai que você tem outra ideia, quer usar algum assunto. Mas eu normalmente passo uma linha no arquivo e jogo tudo lá pra baixo, tipo rascunho mesmo. E deixo tudo lá e eu vou jogando aqui pra cima tudo que eu quero falar de fato, na ordem que eu quero. Então eu vou montando um quebra-cabeça de tudo que eu aprendi pra eu conseguir falar naquela aula. Então eu vou começar falando sobre as palavras, depois eu vou falar sobre esse vídeo, depois eu vou falar sobre o texto e assim vai. Então você consegue passar limpo, mais uma vez você não vai conseguir falar tudo que você aprendeu, mas não tem problema. Você escolhe aquilo que fizer mais sentido, lembrando sempre do que a gente já falou antes, com oração, com temor a Deus e vendo o que é necessário para aquele estudo, aquilo que você precisa falar. Minha dica número 5 vale principalmente para quem tá começando agora, que é escreva tudo o que você puder, como se você estivesse falando. Eu fiz isso desde o começo, assim, até hoje ainda faço um pouco, mas é basicamente de eu escrever como eu vou falar. Então, oi gente, hoje nós vamos falar sobre isso, e vamos abrir tal texto, e o contexto é o seguinte, E eu escrevo tudo que eu quero falar, pensando em como eu estivesse falando, porque se você já começa, vou dar meu primeiro estudo da minha vida e vou escrever em tópicos. É muita chance de você se enrolar, de você se perder. Você olha aquele tópico ali e fala, o que eu queria falar mesmo sobre isso? Então, você escrever tudo que você vai falar ajuda muito. Até organizar as ideias na cabeça mesmo. Eu acho que escrever é a melhor coisa, assim, pra você articular tudo aquilo que você selecionou pra falar. Você articula de um jeito oral mesmo. Eu até escrevi, assim, exemplos. Por exemplo, tal, e... sei lá, entre parênteses, usar tal coisa. Pra você se guiar mesmo. Mas aí vai ficar muito travado? Não. Até hoje, assim, menos pros vídeos aqui do canal, mas se eu vou dar alguma aula, algum estudo, normalmente eu escrevo do jeito que eu vou falar. Mas durante, por exemplo, eu lembro de alguma coisa, eu falo sem ler, claro. Mas eu vou dando uma olhadinha e vou falando, eu não vou lendo, sabe? Mais uma vez, me ajudou. Eu acho que é meio difícil você começar do zero, só com tópicos e, eu vou lembrar de tudo. Então, teste pra ver, veja se isso funciona pra você. E dentro disso, você pode pensar em um número de páginas. Isso também você vai vendo com o tempo. Por exemplo, pra mim, quando eu escrevo bonitinho tudo que eu quero falar, em 4 páginas, eu consigo falar isso em mais ou menos 1 hora. Então, o estudo de meia hora, eu tento fazer ele caber em 2 páginas. Se vai dando 5, 6 páginas, eu já sei que eu vou ter que correr pra falar em 1 hora. Então, por isso que isso me ajuda também a escrever bastante. Mas, mais uma vez, isso você tem que se adaptar, você tem que ver o que funciona pra você. Eu acho que isso ajuda muito, essa questão de pensar em um número de páginas, porque às vezes a gente se empolga. Eu tenho 40 minutos pra falar. Não dá pra eu escrever 10 páginas e achar que vai dar tempo. Então, isso você tem que ir se adaptando também com o que funciona pra você. Se você quer algumas coisas só escrever um tópicozinho pra não esquecer, não tem problema. E aí você vai vendo o que funciona na hora de ir falando, e lendo e falando, sabe? Porque uma coisa é preparar o estudo, a gente nem tá falando sobre como dar o estudo depois que eu preparei, né? É mais essa questão da preparação. Enfim, já falei demais. A última dica, gente. Pense numa aplicação prática, né? A palavra é útil e a gente vê lá em Timóteo, quando Paulo fala que toda a escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem se torne perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a nossa palavra, o nosso ensino, ele está ajudando a tornar as pessoas perfeitas em Cristo, a santificação mesmo. Então eu posso dar um estudo expositivo maravilhoso, mas se a pessoa sai dali e não sabe o que isso muda na vida dela, não teve todo o propósito cumprido, sabe? A gente precisa também ajudar, nem que seja um desafio, assim, sabe? Eu te desafio a, com isso que você aprendeu, tomar uma atitude prática na sua semana, por exemplo. Então, de trazer algo prático é sempre muito bom, principalmente em aulas. E às vezes eu caía nesse erro, assim, de só trazer uma coisa positiva, super, nossa, que maravilhoso esse texto e tal, mas o que eu trouxe, sabe? Claro que o conhecimento da Bíblia já é muito proveitoso pra nós, mas é sempre bom se a gente puder trazer uma aplicação prática. Então, se eu pudesse te dar uma ideia, assim, de uma estrutura para sua aula, seria um objetivo, então,
que a gente quer estudar hoje, o que a gente quer aprender hoje. Depois, aquilo tudo que você estudou estruturado de uma forma bonita, então o texto base, as coisas adicionais, a definição de palavras, linha do tempo, tudo aquilo que for útil para ensinar sobre aquele tema e, por fim, uma conclusão. O que aprendemos e o que nós podemos fazer com isso. Quando eu falei de Romanos 10, nosso objetivo é estudar Romanos 10. E aí o conteúdo, e aí a conclusão. Eu aprendi que a pedra de tropeço é Cristo, Cristo é o divisor de águas, então ou você pode crer nele, ser salvo, ou você pode tentar se salvar por obras, tropeçar nele e você nunca vai conseguir ser salvo. E aí na prática a gente precisa colocar nossa confiança em Deus e mostrar de forma prática na nossa vida isso. Por exemplo, esse seria uma coisa bem básica, assim, só pra você pensar numa estrutura de aula. E aí, a gente também tem coisas extras pra fazer, por exemplo, dinâmicas, ilustrações, exemplos, né? Quando é presencial, assim, trazer alguma coisa dinâmica ali, trazer alguém na frente, enfim. Isso você pode ir adicionando, claro, e conforme o seu público, conforme o seu propósito, o seu tempo, então a gente pode ir enriquecendo com muito mais coisas. Gente, era isso que eu tinha pra trazer pra vocês. Se esse vídeo foi útil pra você, manda pra alguém que tem dificuldade de fazer um estudo bíblico, ou manda pra alguém que quer começar a fazer isso, alguém que já faz isso, que é professor da escola bíblica, que tem um canal no YouTube, que dá estudos na faculdade. Não sei, gente, manda isso aí pra quem pode ajudar. Eu espero que ajude vocês, espero que abençoe vocês. Me contem aqui embaixo se vocês gostariam de mais vídeos desse tipo, se vocês têm alguma dúvida sobre isso, sobre algo que não ficou claro aqui, vou adorar responder nos comentários ou em outro vídeo. Por hoje é só, fiquem com Deus e até mais!